O ano era 1853 quando o mundo de Maria das Dores se partiu em duas partes desiguais, o que ela conhecia e o que ainda não ousava imaginar. Filha única de um fazendeiro de algodão no interior do sul dos Estados Unidos, crescerá entre varandas largas, vestidos engomados e o silêncio imposto às perguntas que não deveriam ser feitas. Desde pequena aprenderá que certas coisas existiam como o sol e a chuva, inevitáveis, incontestáveis. A escravidão era uma delas. Mas havia sempre algo que não se encaixava. Elias era a falha naquele mundo. Escravo do pai de Maria, nascerá na fazenda e jamais conhecera outro chão além daquele. Forte, silencioso, com olhos atentos demais para alguém que deveria baixar a cabeça. Maria o conhecia desde a infância, embora soubesse que jamais deveria o conhecê-lo ou de verdade. Não conversavam abertamente. Não riam juntos. Ainda assim, era impossível negar que, quando se encontravam no pomar ou perto do celeiro, havia algo que se comunicava sem palavras, um reconhecimento mútuo de humanidade que o mundo ao redor insistia em negar. A decisão de fugir não veio como um raio, mas como uma erosão lenta. Primeiro, foi a venda de uma criança, arrancada da mãe sob gritos abafados. Depois, o castigo público aplicado a Elias por algo que ele jurava não ter feito. Por fim, a conversa ouvida atrás da porta, o pai de Maria planejava vendê-lo para o extremo sul, onde os campos de cana devoravam homens. Naquela noite, Maria não dormiu. Antes do amanhecer, ela apareceu no barracão com roupas simples, um xale e uma pequena sacola. Elias pensou que fosse um sonho. Quando ela disse vamos embora, ele não perguntou para onde. Sabia apenas que ficar significava morrer aos poucos. Seguiram para o norte, guiando-se pelas estrelas e por mapas incompletos roubados da biblioteca do pai. A estrada era inimiga de ambos. Para Maria, cada passo fora da fazenda era um crime imperdoável. Para Elias, cada aldeia podia ser o fim. Aprenderam rapidamente a se mover pelas sombras, a evitar estradas principais, a confiar mais na floresta do que nas pessoas. O frio chegou antes do esperado. A comida escasseou. Maria aprendeu a cozinhar raízes e grãos duvidosos, e Elias, a caçar pequenos animais com armadilhas improvisadas. Em silêncio, tornaram-se parceiros de sobrevivência. Não amantes, ainda não, mas algo talvez mais perigoso, cúmplices. 6 meses se passaram como 6 anos. Quando finalmente cruzaram a última linha invisível que separava o sul do norte, ambos estavam irreconhecíveis. Maria perderá o brilho da juventude, substituído por uma dureza nova. Elias carregava cicatrizes recentes e antigas, mas caminhava com uma postura diferente, não mais a do homem que pertence a outro. Eles acreditavam, ingenuamente, que o norte significava liberdade. Não sabiam que ali começaria a parte mais cruel da história. Curtiu? Então se inscreve aí e vem com a gente. O norte não os recebeu com braços abertos, como Maria imaginara nas noites em que sonhava com cidades livres e ruas sem correntes invisíveis. Recebeu-os com olhares desconfiados, portas fechadas e uma violência mais silenciosa, porém não menos mortal. A escravidão podia ser ilegal ali, mas o ódio encontrava sempre caminhos alternativos. A pequena vila onde chegaram, um amontoado de casas de madeira à beira de um rio cinzento, parecia tranquila à primeira vista. O ar era frio, carregado de neblina. Havia uma igreja, um moinho e uma taverna. Nada que denunciasse perigo imediato. Ainda assim, Elias sentiu o alerta percorrer-lhe o corpo assim que cruzaram a ponte. Aquela sensação antiga, herdada de gerações que aprenderam a desconfiar antes mesmo de entender por quê. Instalarão-se num celeiro abandonado nos arredores, evitando perguntas. Maria dizia que era viúva. Elias era apresentado como criado, depois como primo distante, depois como nada. As versões mudavam conforme o interlocutor. O problema é que, quanto mais se escondiam, mais chamavam atenção. Alguns dias após a chegada, perceberam que estavam sendo observados. À noite, passos se aproximavam do celeiro. Vozes cochichavam. Em certa madrugada, encontraram símbolos riscados na porta com carvão. Maria não sabia o significado, mas Elias sabia. Marcas de caçadores de homens.
Gente que lucrava devolvendo fugitivos ao sul, mesmo em território livre. Tentaram partir novamente, mas algo os impediu. Na sexta noite, enquanto dormiam, o celeiro foi incendiado. Acordaram com o cheiro de fumaça e o estalo da madeira queimando. Fugiram às pressas, atravessando o rio gelado, deixando para trás quase tudo o que possuíam. Do outro lado, escondidos entre árvores, ouviram risos e gritos. Não era uma tentativa de captura. Era uma mensagem. Vocês não pertencem aqui. Nos dias seguintes, o frio tornou-se implacável. Maria adoeceu. Febre alta, delírios, uma tosse que parecia rasgar seus pulmões. Elias carregou-a por trilhas desconhecidas, ignorando a própria exaustão. Encontraram refúgio em uma construção abandonada, talvez uma antiga estação de comércio, som de paredes tortas ainda ofereciam alguma proteção. Foi ali que tudo mudou. Na manhã do sexto mês completo desde a fuga, Elias acordou com um silêncio estranho. A febre de Maria havia cessado. Mas seu corpo estava frio. Os olhos abertos encaravam algo que só ela via. Ela não respirava mais. Elias permaneceu ajoelhado por horas, incapaz de gritar. Quando finalmente saiu para buscar água, encontrou algo que não deveria existir naquele lugar esquecido, pegadas recentes. Muitas. Homens haviam passado por ali durante a noite. E deixaram algo para trás. Perto da porta, cravado na madeira, havia um papel dobrado, preso com uma faca. O símbolo riscado era o mesmo do celeiro. Dentro, apenas uma frase escrita com tinta escura. 6 meses é o máximo que eles costumam durar. Elias entendeu, então, que a fuga não terminara no norte. Ela apenas entrará em outra forma de cativeiro. Elias enterrou Maria das Dores ao amanhecer, usando as próprias mãos e uma pá improvisada feita de madeira quebrada e ferro enferrujado. A terra estava dura de frio, relutante em se abrir. Cada golpe parecia um castigo adicional, como se o mundo quisesse lembrá-lo de que nada lhe seria concedido sem sofrimento. Não rezou. Não porque não acreditasse, mas porque as palavras lhe fugiam. Em vez disso, falou com ela em voz baixa, contando-lhe coisas que jamais dissera enquanto viva. Falou do medo que sentirá no primeiro dia em que pensou fugir. Da vergonha que carregara por anos por desejar liberdade. Do amor, porque agora já não havia motivo para negar o nome daquela força silenciosa que os empurrara para a frente durante 6 meses. Quando terminou, cobriu o corpo e marcou o local com 2 pedras cruzadas. Nada mais. Antes de partir, olhou ao redor. A construção abandonada parecia ainda mais vazia. A presença dela preenchera aquele espaço miserável de humanidade. Sem Maria, restava apenas um abrigo temporário num mundo hostil. Mas o papel cravado na porta não lhe saía da mente. 6 meses é o máximo que eles costumam durar. Quem eram eles? Fugitivos? Negros? Pessoas que ousavam cruzar limites impostos por outros? Elias sabia apenas que havia algo organizado, algo metódico naquela perseguição. Não se tratava de ódio espontâneo, mas de um sistema que se alimentava do medo e da devolução daquilo que ousava escapar. Nos dias seguintes, começou a observar com mais atenção. Não se moveu imediatamente. Ficou. Escutou. Aprendeu. Homens passavam pelas trilhas próximas com frequência demais para serem apenas viajantes. Alguns carregavam armas. Outros, cães. Sempre em pequenos grupos. Sempre silenciosos. Não usavam uniformes, mas havia sinais, pedaços de pano amarrados no braço, marcas feitas em árvores, símbolos riscados em cercas. Elias compreendeu que havia entrado numa zona cinzenta, um território onde a lei dizia uma coisa, mas a prática dizia outra. Onde pessoas eram caçadas sob o pretexto de ordem e propriedade. Onde o norte fingia não ver. Em uma dessas noites, enquanto observava à distância, foi visto. Não correu. Não gritou. Apenas se afastou com calma, desaparecendo entre árvores conhecidas. Aprenderá isso no sul, sobreviver era, muitas vezes, saber quando não reagir.
Mas agora ele estava sozinho. A solidão transformou-se lentamente em algo diferente. Não era mais medo. Era fúria contida, amadurecida pelo luto. Elias deixou de pensar apenas em sobreviver. Começou a pensar em permanecer. Se havia homens que caçavam, também havia homens que resistiam. Levou semanas até encontrar o primeiro sinal deles, um pedaço de tecido vermelho preso a um galho alto, quase invisível. Um código antigo, passado de boca em boca entre aqueles que não podiam escrever sua própria história. Seguiu-o por dias até chegar a uma clareira onde encontrou 3 figuras armadas, observando-o em silêncio. Não perguntaram seu nome. Perguntaram quanto tempo durará sua fuga. 6 meses, respondeu. Eles se entreolharam, compreendendo tudo sem que mais nada fosse dito. Foi assim que Elias deixou de ser apenas um homem fugido. E se tornou algo que o norte temia ainda mais. Um homem que lembrava. 6 meses depois da fuga, foi o corpo de Maria que encontraram primeiro. 2 homens armados, contratados para verificar movimentações suspeitas, chegaram à antiga construção numa manhã cinzenta. Esperavam encontrar restos de uma tentativa fracassada de abrigo, roupas velhas, ossos de animais, talvez um fugitivo faminto. Encontraram silêncio. A sepultura improvisada chamou a atenção imediatamente. Não era profunda, mas era cuidadosa. Quem enterrara aquela mulher não agira às pressas. Isso incomodou-os mais do que deveria. Um deles leu o nome escrito numa tábua simples. Maria das Dores. Filha de alguém, murmurou. Mas não era o corpo que os perturbava de verdade. Nos arredores, começaram a perceber sinais que não estavam ali antes. Trilhas alteradas. Árvores marcadas com símbolos diferentes dos deles. Armadilhas desativadas com precisão. Cães que se recusavam a avançar em certas direções, rosnando para o vazio. Algo mudará naquela região desde a última inspeção. Relataram o achado aos superiores. Nos dias seguintes, mais homens vieram. Não apenas caçadores de recompensas, mas vigilantes locais, fazendeiros, milicianos. Queriam entender por que aquela área, antes fácil de controlar, tornará-se hostil. E foi então que começaram a desaparecer. Um homem não voltou da patrulha noturna. Depois outro. Depois 2 juntos. Sempre sem barulho. Sempre sem luta visível. Apenas o vazio onde alguém deveria estar. Histórias começaram a circular. Sussurros em tavernas. Diziam que um negro andava pela floresta como um fantasma. Que conhecia cada trilha. Que deixava marcas falsas. Que não matava sempre, às vezes apenas observava, deixando que o medo fizesse o trabalho. Chamaram-no de muitas coisas. Mas nunca pelo nome verdadeiro. 6 meses depois da fuga, o que encontraram não foi um casal morto ou um escravo capturado. Encontraram um território que já não lhes obedecia. Encontraram uma memória que se recusava a ser enterrada. Encontraram a prova de que, mesmo quando uma mulher morre e um homem fica sozinho, a ideia de liberdade pode sobreviver se tornar algo muito mais perigoso do que uma simples fuga. O inverno caiu com peso naquele ano, cobrindo trilhas, apagando rastros e tornando o silêncio ainda mais absoluto. Para os homens que tentavam retomar o controle da região, o frio era um inimigo, para Elias, tornou-se aliado. A floresta, agora nua, revelava caminhos que só alguém que aprenderá a sobreviver sem mapas conseguia ler. Cada galho quebrado, cada mudança no vento, cada ausência de som dizia mais do que qualquer grito. Os desaparecimentos cessaram por um tempo. Não porque Elias estivesse parado, mas porque mudará de método. Aprenderá que o medo se espalha mais rápido quando não é alimentado em excesso. Deixava sinais, botas abandonadas, armas cuidadosamente limpas e apoiadas contra troncos, cães soltos e ilesos. Era uma mensagem clara, dele podia matar, mas escolhera não fazê-lo sempre. Os vigilantes começaram a evitar certas áreas. Fazendeiros retiraram suas recompensas. A taverna ficou mais silenciosa. A região ganhou um nome que ninguém escrevia, mas todos sussurravam. O corredor morto.
Não porque muitos morressem ali, mas porque ninguém queria atravessá-lo. Entre aqueles que fugiam do sul, a notícia correu de outro modo. Um caminho mais seguro surgira. Um homem guiava grupos à distância, marcando rotas, desviando caçadores, abrindo clareiras invisíveis. Nunca se apresentava. Nunca pedia nada. Às vezes, deixava comida. Às vezes, apenas uma direção apontada com pedras. Elias não se via como líder. Via-se como continuação. Cada passo que ajudava alguém a dar era um passo que Maria não pudera completar. À noite, em raros momentos de descanso, falava com ela como falará no dia do enterro. Não como quem espera a resposta, mas como quem precisa manter viva uma promessa. Mas nenhuma lenda permanece invisível para sempre. Numa madrugada de lua pálida, Elias percebeu que algo estava errado. O silêncio era artificial. Os pássaros haviam partido cedo demais. O vento trazia cheiro de pólvora. Cercaram-no com paciência, suma virtude que aprenderam observando-o. A emboscada foi precisa. Quando os homens avançaram, encontraram resistência feroz, mas não caótica. Elias lutava como alguém que aceitara o fim, mas não a rendição. Ainda assim, números pesam. Um golpe certeiro o derrubou. Algemaram-no com correntes grossas, como se temessem que ele pudesse desaparecer mesmo inconsciente. Ao amanhecer, levarão-no para a vila. As pessoas saíram às portas para ver o monstro que lhes roubara o sono. Viram apenas um homem magro, ferido, com olhos calmos demais. Alguém cuspiu no chão. Outro fez o sinal da cruz. Perguntaram seu nome. Ele respondeu, não importa. Porque sabia que, a partir daquele momento, o nome já não lhe pertencia. Elias não foi levado a um tribunal. Não houve juiz, júri ou registro oficial. O que chamaram de um interrogatório aconteceu num depósito atrás da taverna, longe de olhos curiosos, onde a justiça era apenas outro nome para conveniência. Amarraram-no a uma cadeira de madeira grossa, ainda manchado de sangue seco e barro congelado. O frio entrava pelas frestas das paredes como um animal paciente. Perguntaram-lhe quantos eram. Elias permaneceu em silêncio. Perguntaram quem o ajudava, quem financiava, quem o ensinara. Prometeram comida, depois ameaçaram com dor. Ele ouvia tudo com a atenção distante de quem já perderá algo maior do que a própria vida. A lembrança de Maria, da sepultura improvisada, do papel cravado na porta, tudo isso o tornava estranhamente inalcançável. Quando perceberam que não falaria, mudaram de estratégia. Trouxeram mapas. Apontaram rotas. Queriam que confirmasse trilhas, nomes, pontos de apoio. Elias observou cada traço com cuidado. Reconheceu quase todos. Alguns, porém, estavam errados de propósito, se isso o fez sorrir por dentro. Outros haviam sido alterados por mãos que aprenderam rápido demais. Não era mais só ele. Você acha que venceu, disse um dos homens, cansado. Mas tudo isso acaba hoje. Elias ergueu o olhar pela primeira vez. Não acaba, respondeu, a voz baixa, firme. Só muda de mãos. Foi a única frase que pronunciou naquela noite. Decidiram vendê-lo imediatamente. Não queriam mantê-lo ali, onde seu nome, mesmo desconhecido, começava a circular como uma sombra. Amarraram-lhe os pulsos, cobriram-lhe a cabeça e o colocaram numa carroça ao amanhecer. Pouca gente viu. Menos ainda fez perguntas. Mas alguém viu o suficiente. Uma mulher negra, livre por papéis recentes e frágeis, observou a carroça passar. Reconheceu o modo como Elias mantinha a coluna ereta apesar das correntes. Reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que vira em outros que sobreviveram tempo demais para serem apenas vítimas. Ela não sabia quem ele era. Mas soube que aquela história não terminaria ali. Na estrada, longe da vila, Elias foi passado de mãos como mercadoria inconveniente. Cada parada significava novos olhares, novas tentativas de quebrá-lo, novas perguntas repetidas. Em nenhum momento implorou. Em nenhum momento pediu para viver.
Isso confundia mais do que qualquer resistência física. Durante uma dessas noites, enquanto a carroça repousava perto de uma antiga fazenda abandonada, ouviu vozes baixas conversando do lado de fora. Reconheceu palavras soltas, rota, outros, não é o único. Pela primeira vez desde a captura, Elias entendeu algo essencial. Mesmo preso, ainda era perigoso. Elias não foi levado a um tribunal. Não houve juiz, júri ou registro oficial. O que chamaram de um interrogatório aconteceu num depósito atrás da taverna, longe de olhos curiosos, onde a justiça era apenas outro nome para conveniência. Amarraram-no a uma cadeira de madeira grossa, ainda manchado de sangue seco e barro congelado. O frio entrava pelas frestas das paredes como um animal paciente. Perguntaram-lhe quantos eram. Elias permaneceu em silêncio. Perguntaram quem o ajudava, quem financiava, quem o ensinara. Prometeram comida, depois ameaçaram com dor. Ele ouvia tudo com a atenção distante de quem já perderá algo maior do que a própria vida. A lembrança de Maria, da sepultura improvisada, do papel cravado na porta, tudo isso o tornava estranhamente inalcançável. Quando perceberam que não falaria, mudaram de estratégia. Trouxeram mapas. Apontaram rotas. Queriam que confirmasse trilhas, nomes, pontos de apoio. Elias observou cada traço com cuidado. Reconheceu quase todos. Alguns, porém, estavam errados de propósito, se isso o fez sorrir por dentro. Outros haviam sido alterados por mãos que aprenderam rápido demais. Não era mais só ele. Você acha que venceu, disse um dos homens, cansado. Mas tudo isso acaba hoje. Elias ergueu o olhar pela primeira vez. Não acaba, respondeu, a voz baixa, firme. Só muda de mãos. Foi a única frase que pronunciou naquela noite. Decidiram vendê-lo imediatamente. Não queriam mantê-lo ali, onde seu nome, mesmo desconhecido, começava a circular como uma sombra. Amarraram-lhe os pulsos, cobriram-lhe a cabeça e o colocaram numa carroça ao amanhecer. Pouca gente viu. Menos ainda fez perguntas. Mas alguém viu o suficiente. Uma mulher negra, livre por papéis recentes e frágeis, observou a carroça passar. Reconheceu o modo como Elias mantinha a coluna ereta apesar das correntes. Reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que vira em outros que sobreviveram tempo demais para serem apenas vítimas. Ela não sabia quem ele era. Mas soube que aquela história não terminaria ali. Na estrada, longe da vila, Elias foi passado de mãos como mercadoria inconveniente. Cada parada significava novos olhares, novas tentativas de quebrá-lo, novas perguntas repetidas. Em nenhum momento implorou. Em nenhum momento pediu para viver. Isso confundia mais do que qualquer resistência física. Durante uma dessas noites, enquanto a carroça repousava perto de uma antiga fazenda abandonada, ouviu vozes baixas conversando do lado de fora. Reconheceu palavras soltas, rota, outros, não é o único. Pela primeira vez desde a captura, Elias entendeu algo essencial. Mesmo preso, ainda era perigoso. Enquanto Elias era levado para longe, o corredor não se fechou. Pelo contrário, expandiu-se. A ausência dele criou um vazio que foi preenchido por muitos. Aqueles que haviam sido guiados à distância começaram a repetir os sinais. Mudaram pequenas coisas para confundir perseguidores. Inventaram variações. Onde antes havia um único observador, agora havia dezenas de olhos atentos. Os caçadores perceberam tarde demais que capturar um homem não significava capturar o método. Alguns tentaram retomar território à força. Outros ofereceram recompensas maiores. Mas algo se perderá, na certeza. Cada árvore parecia esconder alguém. Cada trilha podia ser armadilha. O medo, antes concentrado nos fugitivos, começava a mudar de lado. Histórias circularam. Diziam que o homem capturado ainda estava vivo e que falava com quem quisesse ouvir. Diziam que ensinara rotas inteiras antes de ser levado. Diziam que sorrira quando fora acorrentado. Verdade ou não, as histórias cumpriam seu papel e mantinham a ideia em movimento.
A sepultura de Maria tornou-se um ponto fixo. Não um santuário declarado, mas um lugar onde as pessoas paravam sem saber por quê. Alguém consertou a tábua com o nome. Outro acrescentou pedras ao redor. Um terceiro plantou algo que florescia cedo, mesmo no frio. Ninguém discutia isso. Era como se houvesse um acordo silencioso de que aquele espaço não deveria ser violado. Anos depois, um viajante anotaria que ali o silêncio parecia respeitoso, não vazio. Quanto a Elias, seu nome começou a desaparecer dos relatos oficiais. Mas em conversas baixas, surgia transformado. Às vezes era chamado de vigia. Às vezes, de guia. Às vezes, de algo que não tinha forma humana. Quanto menos concreto se tornava, mais difícil era apagá-lo. Porque homens podem ser vendidos. Caminhos, não. E assim, quando o mundo começou lentamente a mudar, não por bondade, mas por conflito, aquele corredor já existia havia tempo suficiente para parecer inevitável. Como se sempre tivesse estado ali, esperando apenas que alguém ousasse atravessá-lo primeiro. Elias não estava mais presente. Mas também não estava ausente. 6 meses depois da fuga, encontraram um corpo. 6 meses depois disso, encontraram uma ideia. E ideias não se acorrentam. Elias foi levado para longe, vendido discretamente, transferido entre mãos que acreditavam estar apagando um problema. Seu destino final perdeu-se nos registros mal escritos de um sistema que preferia não lembrar. Alguns diziam que fora enviado para o extremo oeste. Outros, que nunca chegou ao destino. A verdade dissolveu-se, como tantas outras, na conveniência do esquecimento. Mas o corredor permaneceu. As trilhas abertas continuaram sendo usadas. As marcas nas árvores foram copiadas, adaptadas, ensinadas. Pessoas que nunca ouviram o nome de Elias aprenderam seus métodos. Homens e mulheres atravessaram aquela região guiados por sinais deixados por alguém que já não estava ali, ou talvez estivesse, de outra forma. A sepultura de Maria das Dores tornou-se um ponto de parada. Não por reverência consciente, mas por necessidade. A clareira oferecia abrigo. A terra, curiosamente fértil, aceitava sementes. Um pequeno jardim nasceu ali, cuidado por mãos anônimas. Ninguém sabia quem ela fora, apenas que alguém a amara o bastante para enterrá-la com cuidado. Anos depois, quando a guerra finalmente explodiu e a escravidão começou a ruir oficialmente, alguns soldados atravessaram aquela floresta e comentaram sobre a estranha sensação do lugar. Como se o chão tivesse memória. Como se cada árvore observasse. Um oficial escreveu em seu diário que ali a liberdade parecia mais antiga do que as leis. 6 meses depois da fuga, o que encontraram não foi apenas morte. Encontraram a prova de que um homem escravizado e uma mulher que ousou atravessar limites haviam deixado algo impossível de capturar, um caminho. Um rastro que não levava apenas para o norte, mas para fora da ideia de que algumas vidas valem menos do que outras. E mesmo quando ninguém mais se lembrava de seus rostos, o caminho continuava lá. Esperando.